Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, estejam em vossas vidas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Você está em nosso canal Estudos Teológicos e nessa oportunidade nós vamos fazer aqui uma aula da Escola Bíblica Dominical, que também é fazer teologia. Você que vai à escola bíblica, você que é professor, professora, coordenador da escola bíblica dominical também é teologia. Nessa oportunidade, nós vamos fazer aqui uma aula, a aula de número 11 da nossa escola bíblica dominical. A revista que nós estamos estudando é o primeiro trimestre de 2022. O título da nossa lição é A Supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível Palavra de Deus. É o tema da nossa revista do primeiro trimestre de 2022. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 11, que tem por título Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. O Evangelho de Lucas e Atos, que nós vamos ver nesta lição, é um modelo pentecostal para os nossos dias de hoje. Texto áureo, e foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4, está escrito esse texto, que eles foram todos cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedendo. É muito importante nós notarmos isso, que cada um falava línguas que o Espírito Santo iam concedendo a eles. Não é língua que eles queriam falar, mas língua que o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. A nossa verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então, o que nós entendemos nessa verdade prática? Que nós devemos adotar em nossa vida cristã a ação do Espírito Santo como um padrão da nossa vida cristã. Não podemos querer dirigir o Espírito Santo, ensinar o Espírito Santo, usar o Espírito Santo, como nós temos visto nessa geração. Mas o que nós precisamos é adotar o Espírito Santo como uma ação na nossa vida cristã. Como isso acontece? Como o Espírito Santo entra em ação na nossa vida? Para nos dirigir, guiar, ensinar, instruir, consolar, confortar. É dar a ação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22. Eu estou aqui com a minha lição em minhas mãos, é a lição bíblica. Estou com ela aqui em minhas mãos, a lição bíblica, e eu vou ler o texto, a leitura bíblica em classe, que está em Lucas, capítulo 1, a primeira leitura, versículo 21 e 22, onde diz: E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. O que nós temos nesse versículo é que Zacarias entra no templo para oferecer os sacrifícios em favor dele, em favor do povo. O povo está do lado de fora, esperando que Zacarias volte com uma resposta para o povo. Mas Zacarias começa a se demorar. Versículo 22. E saindo ele não podia falar, entender o que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Imagine você uma multidão para o lado de fora do templo, esperando que o sacerdote saia para trazer uma resposta de Deus ao povo. E quando com muita demora ele sai do templo, ele não fala, começa a fazer gesto com a mão, acenação, começa a acenar, e o povo fica sem entender o que está acontecendo.
próxima leitura, ela está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, a promessa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito Santo lhe concedesse. O que nós aprendemos é que todos primeiro foram cheios do Espírito Santo e depois começaram a falar em línguas estranhas. Que línguas era essa? Que o Espírito Santo estavam lhe concedendo. Essa foi a nossa leitura em classe. Objetivos a ser alcançados nessa lição. Vamos enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus no Evangelho de Lucas. O que nós vamos ver nessa lição é a enfatização da ação, da operação do Espírito Santo no ministério de Jesus nos escritos de Lucas, o médico, o pesquisador. Vamos ressaltar também que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, e em Atos também, que é escrito pelo mesmo escritor Lucas, só que aqui no Evangelho nós temos a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus durante o seu ministério terreno. Em Atos dos Apóstolos já é outro relato. Vamos ter a ação do Espírito Santo na vida da igreja, pois o Messias amado, o Senhor Jesus, não está mais na terra, mas ele já está no céu. Quando a igreja primitiva inicia sua caminhada, ele se foi, mas enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Instrutor, o Ensinador, e esse sim vai ter uma ação fundamental na igreja de Atos dos Apóstolos. Terceiro, vamos apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual. Vamos falar sobre isso, que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. O batismo cristão é para deixar alguém super poderoso, para que alguém seja maior? Não. É para capacitar você, professor da escola dominical, para capacitar você, pregador, você, obreiro, você que trabalha, você que é um cristão, para capacitar nos propósitos de Deus. Introdução da nossa lição. Lucas, Atos. São 2 volumes de autoria do médico amado. Gálatas capítulo 4, versículo 14. Então isso todos nós cristãos já sabemos, que Lucas e Atos são de autoria do médico Lucas. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito Santo que repousava em Jesus também foi concedida à igreja de Atos dos Apóstolos. Não é outro, é o mesmo Espírito Santo que teve a ação na vida do Messias, na vida de Jesus, agora agindo na vida da igreja. Desde o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Desde aquele dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o falar em línguas permanece como um modelo para a igreja de Cristo. Tópico 1 da nossa lição. Eu estou acompanhando com a lição também. O tópico 1, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. É o tópico 1, nós vamos ver o Evangelho de Lucas, que Lucas escreveu, que Lucas relatou. Nós vamos ver o Espírito Santo no ministério de Cristo. Subtópico 1, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo.
Vamos ler Lucas, vamos ler alguns versículos para nós conferir. Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos ver o que Lucas relata aqui. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que o presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. É muito importante nós entendermos isso, que Lucas não ouviu qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa que chegou a Lucas e relatou aquilo que Jesus tinha feito, os seus milagres. É necessário nós entendermos isso, é fundamental para a vida cristã, entendermos que as pessoas que passaram as informações para Lucas, Lucas pesquisou com pessoas que tinham compromisso com a palavra de Deus. Olha isso, foram ministros da palavra, tiveram compromisso com a palavra de Deus. Só quem tem compromisso com a palavra é que fala a verdade. É por isso que Lucas pesquisou com pessoas que viveram, que viram, e pessoas verdadeiras. Versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então Lucas não foi pegando qualquer tipo de informação, qualquer pessoa veio trazer a ele, não. Lucas procurou com muito cuidado todas as obras e os feitos de Jesus. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista. Isso nós temos claramente nas Escrituras, que nos feitos e na vida de João Batista, a ação do Espírito Santo era primordial. Antes que João Batista nascesse, no ventre de sua mãe, na formação, o Espírito Santo já teve uma ação fundamental na vida de João Batista. Na vida de Isabel e Zacarias, este casal devoto que não saía do templo, nós temos a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Pessoas que eram devotos, fiéis a Deus. É necessário ter uma fidelidade com Deus para que também a ação do Espírito Santo ela venha agir na nossa vida. Os pais de Zacarias, Isabel, os pais de João Batista, Isabel e Zacarias, na concepção, no nascimento virginal, na concepção virginal de Maria, o Espírito Santo estava lá agindo. E na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não partiria, que ele não morreria antes de ver o Messias. E essa palavra se cumpriu. O Evangelho de Lucas é iniciado pelo Espírito, particularmente no nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 35. No batismo, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Na tentação lá no deserto, o Espírito Santo estava lá com Jesus. Quando Jesus sai do batismo, ele vai para o deserto. E é o Espírito Santo que vai estar ali conduzindo, vai estar juntamente com Cristo. E o início de seu ministério de falar e curar. Ao contrário dos escritos, aos escritos judeus, as mulheres têm um lugar importante no Evangelho de Lucas. Isso também é de suma importância, as mulheres tendo seu papel fundamental no ministério de Jesus. E Lucas vai trazer esse relato de algumas mulheres que serviram a Jesus no seu ministério. Lucas descreve sobre as mulheres que acompanharam Jesus, como Maria Madalena, Joana, Marta e Maria e muitas outras. Mulheres que usaram seus próprios recursos para ajudar Jesus e seus discípulos. Está lá no capítulo 8, versículo 1. Lucas também descreve sobre o nascimento de Cristo do ponto de vista de Maria. E ela é especialmente importante no Evangelho de Lucas. Esses relatos você só vai ver no Evangelho de Lucas. É apenas no Evangelho de Lucas que você vê a história do anúncio do arcanjo Gabriel a Maria. Só está registrado em Lucas. Você só vê em Lucas.
a visita do anjo a Isabel, a apresentação e o restante de Jesus em Jerusalém são contados. São relatos específicos do Evangelho de Lucas. Para Simeão, justo e devoto, à espera do consolo de Israel, o Espírito Santo havia revelado que ele não deveria ver a morte até que tivesse visto o Messias. O Espírito Santo havia revelado para Simeão que ele haveria de ver o consolo, o conforto, a salvação, a redenção, o Redentor de Israel, que era o Messias. E Deus cumpriu essa promessa, o Espírito Santo cumpriu. Simeão só parte, só morre quando ele vê o Messias, o Filho de Deus. Subtópico 2: o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que estando o Senhor orando, o céu se abriu. Olha que maravilha, Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava orando. E quando Jesus está orando, o céu se abre. Quando eu e você estamos orando, o céu também se abre ao nosso favor. Jesus está orando e o céu se abriu. Lucas 3, versículo 21. E o Espírito Santo desceu sobre o Messias em forma corpórea de uma pomba. Nós sabemos que temos vários símbolos do Espírito Santo nas Escrituras. Um deles é a pomba, nós temos a água, o fogo e muito outro símbolo do Espírito Santo. Quando o céu se abre, o Espírito Santo de Deus desce sobre o Messias. E uma voz do céu dizia: Tu és meu filho amado. Nesse evento, o evento da descida do Espírito de Deus, do Espírito Santo a Jesus, e a voz que o identificava como Filho de Deus, tinha como propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Qual era o propósito de todo esse cenário? Ficar marcado a todos aqueles que ainda tinham alguma dúvida sobre Jesus. Depois desse evento, não há mais nenhuma dúvida que aquele que está sendo batizado por João Batista no Rio Jordão é o Filho amado de Deus. Não há mais dúvida depois desse evento. O Espírito Santo desceu com uma pomba sobre ele. Esta ação do Espírito Santo em Lucas capítulo 3, versículo 22, nos lembra da pomba que não encontrou lugar para a sola de seu pé e voltou para a arca quando a inundação de águas cobriu a face da terra. Ao redor estava a morte e a devastação, e o único lugar onde a pomba poderia encontrar para descansar era a arca que abrigava Noé e sua casa. O Filho de Deus tinha entrado em uma cena de morte onde o homem estava sob o julgamento de um Deus justo e santo, e sobre nenhuma raça de Adão poderia o Espírito de Deus descansar. É verdade que o Espírito Santo se deparou com aqueles através dos quais Deus estava agindo, mas nunca houve um símbolo tão manifesto do prazer e favor de Deus, pois o Espírito desceu em forma corporal com uma pomba sobre ele. Deus estava dando evidências visíveis quanto ao seu prazer no homem, e o caráter da pomba, sem dúvida, manifestou as características que estariam em evidência em Jesus aqui embaixo. Então é a passagem que nós lembramos que quando Noé soltou a pomba, não encontrou lugar para repousar a planta dos seus pés e ela voltou para a arca. O Espírito Santo de Deus, quando desce, ele encontra Jesus Cristo, o Filho de Deus, perfeito, o qual ele podia se manifestar e habitar. Subtópico 3: o Espírito Santo e a tentação de Cristo.
Após o batismo nas águas, qual é o outro evento? Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus tinha sido batizado, está cheio do Espírito Santo. Jesus foi impelido, levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Neste período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Olha o fortalecimento de Jesus através da oração e através do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstrava que ele estava capacitado para cumprir seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra. Jesus vai para o deserto, se fortalece com oração e com jejum. E como é que ele vence o diabo? Pela a palavra. Como nós vamos ter vitória em nossa vida? Pela palavra de Deus. É somente pela palavra de Deus. Oração, jejum e a palavra de Deus. Satanás tinha prontamente superado o primeiro homem. Lá no Éden, Satanás vai lá em forma de uma serpente e consegue derrotar o primeiro homem, Adão. Mas ele tinha encontrado o segundo homem totalmente diferente, pois não havia nada nele para o qual suas tentações poderiam apelar. Lá no Éden, um lugar excelente, um jardim, tudo de bom, a presença de Deus, Adão não conseguiu resistir. Jesus Cristo, em pleno deserto, tentado pelo diabo, Satanás encontrou ali um homem poderoso para derrotá-lo. Um homem totalmente diferente, pois não havia nada nele para a qual suas tentações poderiam apelar. Um homem que foi inteiramente entregue à vontade de Deus, pensando apenas em Deus e não em si mesmo. O tentador nunca havia se encontrado antes e todas as suas tentativas de seduzi-lo do caminho da obediência a Deus provaram-se infrutíferas e o inimigo foi obrigado a deixá-lo. A natureza do segundo homem era de farinha fina misturada com óleo, o pão vivo que desceu do céu. O Espírito Santo entrando em cada pensamento, deseja o movimento da sua vida. O Espírito Santo entrando em cada pensamento, desejo e movimento da sua vida. Que poder havia na simples obediência de Jesus? Ele superou aquele que tinha trazido toda a raça humana em escravidão e segurou-os com medo escravizado. Vindo da cena de seu triunfo, o poder do Espírito Santo estava ao mesmo tempo em evidência em suas obras e palavras, de modo que a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lá no deserto, Jesus Cristo derrotou, pelo poder da oração, jejum e palavra, tudo aquilo que Satanás apresentou para Jesus não podia trazer a ele nenhum desejo para o pecado, pois em Cristo Jesus não havia esse desejo pecaminoso. Satanás apresentou todas as riquezas, os prazeres da vida, mas estava ali o Filho de Deus. 4. Subtópico 4. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito Santo. Vale aqui ressaltar e enfatizar que toda a ação, todo o ministério de Jesus foi regido pelo Espírito Santo. No batismo, desde o seu nascimento, nós temos a ação do Espírito Santo. Mas nós vimos no batismo, na tentação, e agora quando ele sai do deserto, ele é conduzido de novo pelo Espírito Santo. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré, a sua cidade onde ele tinha vivido a sua infância,
não nasceu lá, mas a sua infância, a maior parte da sua vida, Jesus havia vivido em Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: O Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: Hoje se cumpriu essa escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito Santo qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar, restaurar os pecadores. No capítulo 4, ao retornar da tentação, ele ensinou em sua sinagoga, sendo glorificado de todos. Lucas capítulo 4, versículo 15. Suas palavras, não suas obras, são notadas aqui. Suas palavras, não suas obras, são notadas aqui. E o mesmo no verso que se segue, quando ele chega a Nazaré, e do livro de Isaías, após a leitura, ele diz: Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Seu ministério, como ungido pelo Espírito de Deus, era um ministério da graça. Aqui aprendemos que o Espírito Santo, que o Espírito sobre ele, ungido, ele era para a sua missão, a unção definido para a realização do que tinha sido dado a ele para fazer. Qual era a missão que tinha sido dado ao Messias, a Jesus? Era restaurar os contritos de coração e salvar todos aqueles que se haviam perdido. O relato de Lucas é dominado por sua intenção mais ampla de retratar o ministério de Jesus e a igreja que ressalta como cumprimento das promessas de Deus, salvando o seu povo Israel e torná-lo uma vez luz para as nações. A sinopse da lição é, a sinopse, unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus Pai o havia enviado. Tópico 2. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós vimos... O que nós vimos no tópico 1? A ação do Espírito Santo na vida do Messias no Evangelho de Lucas. Agora, tópico 2, nós vamos ver Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Vamos ver agora em Atos o Espírito Santo atuando na vida da igreja. Tópico 1, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento do poder do alto. Vamos ler esse versículo, Lucas 24, 49. Lucas 24, capítulo 24, versículo 29. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já se declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Versículo 49, eu li o 29, mas é o 49 na verdade. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Essa era uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que Jesus estava indo, mas que eles ficassem em Jerusalém, porque seria ali que do alto eles seriam revestidos. Após o Senhor ter sido elevado ao céu, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Quando Jesus termina o Evangelho de Lucas e inicia-se Atos, Atos vai dar o prosseguimento a essa promessa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Então era uma capacidade que o Espírito Santo iria dar a eles.
relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém, em oração a aguardar o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração da histórica da Igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é algo que estava sendo dado gratuitamente à igreja, o Espírito Santo. O início dos Atos, Atos capítulo 2, versículo 4, é a história do início da missão aos gentios. Também são marcados pela experiência do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas é sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Guarde isso para você, marque bem aí. O Evangelho de Lucas é sobre o relato do que Jesus começou primeiramente a fazer e a ensinar. Primeiro a gente faz, depois a gente ensina. Mas Atos é sobre o que Jesus continuou a fazer e ensinar através da vida de seus seguidores. Jesus subiu para o céu na ascensão. Agora quem vai continuar a obra é quem? A igreja. Os seus discípulos vão dar continuidade a essas obras. Atos destaca o cumprimento da profecia do Antigo Testamento e ilustra que o cristianismo não é uma ofensa à lei, ao costume romano. Os atos começam com uma recapitulação da ascensão de Jesus, mencionada no final de Lucas. Jesus diz aos apóstolos que levassem sua mensagem para Jerusalém, Judéia e Samaria e para os confins da terra, aonde devemos pregar em todo o lugar. Lucas usa essa declaração profética como um esboço para Atos, uma vez que os apóstolos são batizados com o Espírito Santo. Antes deles começarem a missão, Jesus capacita, Jesus batiza ele com o Espírito Santo, para que eles recebam um reforço, uma capacitação em Pentecoste. Eles evangelizam o povo em Jerusalém, 1:7. Logo são suprimidos na cidade e começam a evangelizar no território circundando da Judéia e Samaria. Eventualmente, a igreja aceita os crentes gentios e promove o evangelho em todo o mundo conhecido. A igreja de Atos dos Apóstolos, no seu tempo, fez conhecido o evangelho. Subtópico 2. A promessa cumprida no Pentecoste. A promessa de Deus, de Joel capítulo 2, versículo 28, se cumpre no capítulo 2. O batismo no Espírito Santo remota a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. Joel profetiza a derramamento do Espírito Santo. Cristo vai ratificar, sendo uma promessa do Pai, de Deus. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste, Atos 2:1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, Atos 2:4. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. Quais sinais? O som como de um vento, Atos 2:2. As línguas como que fosse de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Atos capítulo 2, versículo 43 ao 47. Vamos ler. Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, Atos, capítulo 2. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. E vendiam suas propriedades e bem, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Que maravilha, né? A ação do Espírito Santo de Deus na igreja de Atos. Em Pentecostes, os apóstolos experimentaram algo totalmente diferente, uma experiência nova para eles. Diferente de quando foram enviados para as aldeias de 2 em 2 nos evangelhos. Agora eles estavam cheios do Espírito Santo, que carregava a autoridade do Cristo ressuscitado. Imediatamente eles foram enviados com a capacidade de falar em línguas e foram preenchidos a ponto de aparecer bêbados. Quem ouviam ele julgavam que eles estavam embriagados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Foi então que Pedro se levantou e deu o primeiro sermão da igreja, que foi guiado pelo Espírito Santo. Quando o povo ouve eles falar naquelas línguas que eles estavam falando, eles dizem, estão todo embriagado, todo bêbado, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e prega o seu primeiro sermão. O Espírito falou através de Pedro e confirmou sua presença entre os 120 ou pelo menos 3.000 pessoas entraram no reino. Isso confirma as palavras de Jesus em Mateus 10 e 20. Pois não é você que fala, mas o Espírito de seu Pai falando através de você. Pedro dá um sermão, ele prega, e quase ou mais de 3.000 pessoas se convertem ao reino do céu. Isso só pode acontecer através da ação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Isso é uma prova que o Espírito Santo estava na vida de Pedro. Subtópico 3. A expansão da igreja primitiva. A igreja vai crescendo, o Espírito Santo vai agindo e a igreja vai crescendo. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Atos 2, 36, 38 e 41. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5 almas se renderam ao Senhor. 3 com 5, 8.000 almas. Atos 3, 8, 19. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Amados, glória a Deus pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou a igreja de Atos, que não parou de crescer. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, o Espírito Santo também está capacitando a mim, capacitando a você, a igreja, para realizar as mesmas obras que a igreja primitiva realizou. Precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo para podermos também pregar e ganhar almas para o reino do céu. O livro de Atos demonstra outro nível de seu envolvimento em atos de poder. Vemos consistentemente no desenvolvimento da igreja primitiva um padrão do Espírito Santo.
enviando pessoas para lugares específicos, a palavra sendo pregada e milagres se manifestando para confirmar as palavras. Lucas proclama que, além disso, a palavra e os sinais iriam juntos, os sinais e maravilhas, confirmando a palavra, proclamando com ousadia. Atos capítulo 5, versículo 12. Isso não se limitava apenas aos apóstolos em Samaria, Macedônia, Ásia e todos os outros lugares onde o reino se expandiu para o Espírito Santo, para o Espírito se movia através de curas e outros milagres. A ação do Espírito Santo ela não ficou somente na igreja primitiva, presa ali, mas depois foi se expandindo, foi se aumentando através de cura, de salvação. Todos viram a ação visível e invisível do Espírito Santo. Qual é a ação visível? É um coxo andar. Essa é uma operação visível do Espírito Santo. Qual é a operação invisível? É transformar um ser pecador em um ser santificado, justificado para a obra de Deus. A sinopse, a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. Guarde isso para a tua vida. A manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. A manifestação do Espírito demonstrou que a igreja, hoje, nós somos representante da história da igreja, representante do reino do céu. E o tópico 3, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. É o tópico 3, o último tópico. Nós vamos ver que o modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Hoje nós falamos em ser pentecostal, em Pentecoste, mas para você que está vendo essa aula aí, o que é ser pentecostal? O que significa para você ser um crente pentecostal? Vamos ver o modelo para os nossos dias. Subtópico 1. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Atos capítulo 2, 38 e 39. Vamos ler. Atos capítulo 2, dois, 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então Pedro aqui está ensinando que o Espírito Santo não é restrito somente a Israel, mas a todos quanto aqueles o Senhor chamar, tem o direito de receber. A promessa não diz a respeito de vós, mas vossos filhos, a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quanto o Senhor chamar. Então não é somente a mim e a você, mas é a todos quanto o Senhor Jesus chamar. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que no Pentecoste os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo na conversão.
Vale a pena ressaltar aqui para as nossas vidas que quando o pecador ele se converte, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele já recebe em sua vida o Espírito Santo. Porque ninguém pode ser salvo se não for pela ação do Espírito Santo. A palavra é pregada e o Espírito Santo é quem age na salvação. Essa é uma das obras do Espírito Santo aqui na terra. É convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Você pode ser o melhor pregador, melhor exegeta, orador, mas você pode pregar a noite inteira. Mas se o Espírito Santo não entrar ali com a sua ação para fazer com que o homem, para que a pessoa se converta dos seus pecados, ele jamais se converterá. É uma ação do Espírito Santo. E quando a pessoa se converte, ele já recebe o Espírito Santo. Às vezes a pessoa pensa, eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo. Não é isso. Não pense desse jeito. Todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, se converteu ao Evangelho, e no ato do seu arrependimento, da sua conversão, ele recebe o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto no novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa, a adoração mais profunda. Em vista disso, o exemplo dos primeiros cristãos, a igreja da atualidade moderna de hoje, deve buscar o revestimento de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder para o cristão. É algo mais profundo, é entrar nas águas. Até que você se converteu, não é batizado com o Espírito Santo, você está molhando somente a sola dos pés. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai começar a se aprofundar em águas no oceano do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo. No exato momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal e nos tornamos salvos e renascidos, também instantaneamente recebemos a terceira pessoa da Trindade, o próprio Espírito Santo. A Bíblia nos diz que tanto Deus quanto Jesus vivem no céu. No entanto, quando nos salvamos e nascemos novamente, literalmente recebemos o próprio Espírito Santo. Nossos corpos agora se tornam o templo do Espírito Santo, porque ele agora está vivendo no interior de nós. É bom guardarmos isso em nosso coração. Quando nós aceitamos, se convertemos, nós nos tornamos o quê? Templo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vai passar a fazer morada, morar dentro de nós. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. E não só o Espírito Santo vem viver em nosso interior como resultado de aceitar Jesus como nosso Senhor pessoal e Salvador. Mas a Bíblia também nos diz que agora nos tornamos selados com o Espírito Santo. De acordo com o dicionário Wieser, a palavra selo significa confirmar, autenticar ou garantir para se comprometer. A Bíblia nos diz que nos é dado o Espírito Santo por Deus, o Pai, com uma garantia e como um depósito. Quando você se converte, quando você aceita Cristo, é dado o selo. O Espírito Santo sela você para a salvação. É uma autenticação, uma garantia que agora você faz parte do reino do céu. Quando Deus diz que estamos selados pelo seu Espírito Santo, no momento da nossa salvação em Jesus, Ele está nos dando uma revelação,
muito poderosas sobre o que está realmente ocorrendo no reino espiritual. Não só estamos recebendo a presença do Espírito Santo, mas também estamos sendo selados com sua presença real. Este selo agora se torna um laço espiritual muito poderoso entre Deus e nós. A partir do momento que nós aceitamos, nos arrependemos do nosso pecado, entra aí uma aliança, entra aí uma intimidade com o Pai. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vai fazer morada. Nós vamos ser templo, casa do Espírito Santo. Devemos ter muito cuidado com a nossa vida, porque a partir desse momento nós seremos morada de algo santo, de um ser santo, que é o Espírito Santo. A nossa vida deve, desse momento, a ser guiada, instruída. A ação do Espírito Santo deve fazer parte da nossa vida. Batismo pela água. Antes de Jesus Cristo, o batismo pela água antes de Jesus Cristo era um sinal de arrependimento e preparação para o Messias vindo. O batismo de água hoje, pós-morte e ressurreição de Jesus, é um sinal de conversão. Esse ato é feito em obediência ao Senhor Jesus para simbolizar-nos unido com sua morte e ressurreição. No batismo nas águas, nós deixamos lá o nosso velho homem e nos revestimos de um novo homem. A primeira parte do batismo na água hoje envolve acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, arrepender-se do pecado e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é algo inventado pela igreja, mas é um mandamento do Senhor Jesus, aquele que crê, ser batizado em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo que não é feito em nome da Trindade é heresia. A Trindade, ela está na Bíblia, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é bíblico. Quando alguém está descendo para as águas do batismo, essa pessoa está confessando: eu mereço a morte. A água simboliza a ressurreição de um crente em Cristo. Se levantando para fora da água, expressa nossa nova vida em Cristo e nossa união com Ele. Nosso Pai Celestial criou Jesus fisicamente dos mortos e lhe deu vida, e Ele fez o mesmo por nós espiritualmente. Nossas famílias e amigos incrédulos precisam ver essa mensagem em nossa vida. Todos aqueles que eram nosso amigo, nossos familiares, precisam ver a nossa vida mudada. Quando nós estamos descendo as águas, nós estamos mortos no nosso pecado. Estamos mortos. É tão interessante que nós estamos mortos no nosso pecado e precisamos nos ressuscitar. E ressuscitamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós também estamos mortos. Mas não para Cristo. Estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. É isto que nós aprendemos depois do batismo. E todas as pessoas precisam ver isso em nossa vida, que houve uma mudança. Subtópico 2. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. No Pentecoste, os discípulos falaram línguas, Atos 2 e 4. Em Cesareia, o centurião e a família falaram em línguas. Vamos ler para que nós entendamos que não foi só os discípulos, mas o centurião em Cesareia falaram em línguas. Atos 10 e 46. Do versículo 44 até o 48, nós temos um texto que tem o título como o seguinte: o Espírito Santo desce sobre os gentios.
E o versículo 46 diz assim: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha que maravilha! Eles eram gentios e também receberam o Espírito Santo. Os irmãos em Éfeso falaram em línguas, Atos 19:6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estavam implícitas. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar, não proibais falar em línguas. Então, como muitas pessoas pensam que o falar em língua só foi no dia de Pentecoste e que isso acabou, que isso ficou lá na igreja primitiva, não, amados, isso continua. É um dom que é dado novamente para aqueles que buscam. Nós temos, olha quantos relatos, nós temos em Cesareia, temos em Éfeso, temos na vida de Paulo, todos os relatos ali em Atos do falar em línguas, e continua até hoje para aqueles que buscam a Deus em sinceridade. O batismo no Espírito Santo sempre resulta em falar em línguas. Os apóstolos receberam o Espírito Santo na ressurreição de Jesus, mas foram batizados em seu Espírito no dia de Pentecoste, o revestimento de poder. João, capítulo 20, 21, 22. Embora falar em línguas tenha sido proeminente no livro de Atos, o Espírito Santo escolhe os que os crentes receberão. Todos esses são capacitados por um e pelo mesmo Espírito, que reparte para cada um individualmente como ele quer, como ele quiser. Na maioria das vezes, o resultado é falar em língua, mas há muitos crentes que estão cheios do Espírito Santo que não têm o dom das línguas. Isso não os torna menos espirituais do que aquele que fala em línguas. É bom nós lembrarmos, é importante nós sabermos isso, que aquele que fala em línguas e aquele que não fala não é menos importante do que aquele que fala em línguas. O Espírito Santo age na vida da mesma forma e de maneira como o Espírito Santo quer. Tem pessoas que não falam em línguas, mas não é menos importante ou menor que aquele que fala. O Espírito Santo também age na vida dele. Subtópico 3. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita aos tempos dos apóstolos. A expressão do meu espírito derramarei, em Atos 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito Santo e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Só pode produzir fruto do Espírito o crente que é cheio do Espírito Santo. E as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígio e sinais. Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é quem capacita e conduz o povo de Deus. João 16, 13 e 14. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 18. A experiência pentecostal, ela continua na nossa vida. Estar cheio do Espírito Santo. Um termo comumente usado no Novo Testamento é o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a ser preenchido com o Espírito Santo repetidamente. Isso é algo que deve aumentar em nossas vidas. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5 e 18. A plenitude do Espírito Santo resultará em amor, gratidão e adoração renovada. Além disso, estar cheio do Espírito Santo em maior santificação, serviço e dons espirituais. A síntese
a sinopse, a experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. A experiência pentecostal ela permanece atual na vida da igreja, na manifestação dos dons espirituais. Vamos concluir a nossa lição? Conclusão. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Que Lucas descreve no Evangelho a ação do Espírito Santo no ministério e nas obras de Jesus, e em Atos, na vida da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção do salvo para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Então, a ação do Espírito Santo é um padrão bíblico e um submisso ao ensino das Escrituras. Que esta aula, que esta lição de número 11 que nós vimos aqui, venha nos trazer muitos pontos positivos para a nossa vida cristã. Que a ação do Espírito Santo seja primordial na tua vida, na minha vida e na nossa vida. E que sejamos todos os dias da nossa vida revestidos pelo poder do Evangelho. Que Deus te abençoe. Continue no nosso canal, nos seguindo, que nós vamos estar postando mais assuntos bíblicos e teológicos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.